aqui num vídeo seu falando sobre hipocloridria. Isso. O que é isso? O estresse no aparelho digestivo? Isso, é o fato de você ter um estilo de vida, uma alimentação, onde você... paramos aqui, se a gente for ali comer o lanchinho, você está com fome, você ficou o dia inteiro gravando, você vai comer um alimento que vai destruir o seu suco gástrico natural. Ele não entende por que você está atacando. Toda vez que você coloca o glúten e o leite, pensa nas suas células do estômago e do intestino, como uma cabeça, uma sua cabeça. Comer esse tipo de alimento é colocar um saco plástico nessa célula, ela não consegue respirar. Então, ela começa até a produzir um muco excessivo para tentar expelir essa substância. Aí você não produz o que ele tem que produzir, que são os fatores intrínsecos, são substâncias para produzir suco gástrico. Envelhecer é perder suco gástrico porque a gente começa a modificar essa alimentação. Muitas das pessoas que começam a envelhecer perdem o dente. Aí ela para de comer carne. Aí ela começa a comer tudo molinho, vai para o macarrão. Então, aí vai perdendo. Bom. Sim. Então, quer dizer, envelhecer não é envelhecer, né, perder tudo, mas sim ter a certeza de que nós precisamos mudar a nossa alimentação. Isso é sabedoria. Você tá falando de aumentar o hormônio feminino, ele também é causa de câncer na próstata, né? Sim. Antigamente falava ao contrário, né? Que câncer de próstata era ligado ao hormônio masculino. Nada a ver. Então, hoje se sabe, desde 86, que a presença do hormônio feminino é que desenvolve o câncer de próstata. E quem desenvolve câncer de próstata? Quem está mais velho, não o adolescente. Por isso que fazer reposição hormonal é maravilhoso. Mas aí fica a orientação com os bioidênticos, né? Com substâncias que são parecidas com as nossas. Você faz? O quê? Reposição hormonal, algum Tô fazendo. Que bom. Tá vendo como é bom? Porque tava muito baixo. Teste de progesterona. Ótimo. Perfeito. Tem uma coisa muito estranha, tem um vídeo seu falando sobre olheira de criança. Por quê? Por que é pra você prestar atenção nisso, em olheiras profundas? Tanto em criança como adultos. Adultos também? Mas as crianças, elas têm duas causas. Leite. Toda vez que você come leite, você inflama a sua mucosa. Toda a circulação dos olhos drena pelo nariz. Tá? Quando ela está inchada, não drena. Então ela fica estagnada. Fica o rostinho do sangue estagnado. O sangue tem hemoglobina que tem ferro. Fica estagnado. O outro fator, um dos mais importantes para a olheira, é o baixo nível de cortisol. Cortisol é o nosso hormônio que permite que a gente viva uma vida selvagem, né? Numa vida de estresse. E as crianças hoje estão nascendo com baixo nível de cortisol. Elas têm medo. Então, criança que tem muito medo começa a desenvolver olheira. O que é o cortisol? Explica pra gente. O cortisol é um hormônio, Vilela, que a nossa glândula adrenal, que está acima do rim, ela produz mediante uma necessidade, tá? Você tá precisando pensar eu vou enfrentar o Vilela agora, eu vou ativar meu cortisol. Mas tá tudo bem. Então eu paro. Agora a gente está tendo um estilo de vida tão agressivo que esse cortisol está sendo liberado continuamente. E a gente se esquece que a alimentação é um tipo de violência pro corpo, pro intestino. A gente pensa que não, mas não é só um filme ruim, um assalto, um acidente. A alimentação diária também é uma agressão para o nosso intestino que vai interferir com esse hormônio tão importante chamado cortisol. Toda a nossa energia advém, primeiro, do cortisol, de um hormônio chamado T3, que é o hormônio tireoidiano, produzido nos nossos órgãos. Eu tenho hipotireoidismo, eu tomo um remédio. Você toma o quê? Aquele famosão lá de 75 mg. Por 75 microgramas. Sintroide, levoide? Sintroide. Então, o T4 que você toma de levoide, ele serve, o único órgão que usa ele é o seu cérebro. Você tá maravilhoso daqui pra cima, mas daqui pra baixo você não funciona tão bem como o seu cérebro. Ei, doutora, a senhora não me conhece, aí. O pessoal fala que funciona bem, hein? Agora fazendo propaganda negativa minha, gente, é mentira dela, ela não sabe, tá? Vou até tomar água. Funciona tudo muito bem, hein? Hein, Lene? Há controvérsia. Eu não posso confirmar, né? Senão pega mal pra mim, né? Não adiantou nada. Mas o que quer dizer? Mas eu digo assim, por tudo que você faz, de atividade física, de exercício, não era para você ser mais malhado, mais definido. Então, quem faz o metabolismo, quem faz a gente ser como éramos jovens de 15, 18 anos, é o T3. Só que a nossa medicina só aprendeu a sustentar o cérebro, dane-se o corpo. Então, para eu ter um corpo jovial que tem energia, eu preciso do T3. Então, eu suplemento, a gente suplementa. É mesmo? É muito lindo. Cortisol, T3 e hormônio sexual. Mas não tem nada a ver com a minha hipotireoidismo. Tem tudo a ver com o seu hipotireoidismo. Tem? O seu hipotireoidismo, ele diz assim, a sua tireoide não está funcionando muito bem. Isso quer dizer que, pro meu corpo, o que acontece? Qual a causa do seu hipotireoidismo? Putz, e agora? Eu não lembro, faz já um tempo. Foi autoimune? Foi com música que ele descobriu que começou a me medicar, não lembro, faz uns 3 anos já que eu tô obeso. Normalmente a gente tem a causa intoxicação por metais, normalmente. Flúor, cloro, por isso que é interessante mudar a pasta. Intoxicação por metais não, né, Lene? Eu não ouço muito heavy metal. Não. Metal não é minha praia. Mas pode ser aproximação com o Paquito, né? É bem legal. A gente precisa descobrir a causa, né? Você não é doador de sangue, nem tem baixo ferro. Não. Mas eu vou perguntar pra ele, então. É legal saber a causa, né? Porque se atacou a tireoide, a gente precisa tratar a causa pra não é pela idade mesmo, não é pela idade, não é, sem dúvida nenhuma. Só que o da idade é diminuir o T3. O T4, ele serve para o cérebro e ele se converte em fígado
rins e baço em T3. Nos outros órgãos também. Mas a gente perde essa capacidade ao longo da vida. Se você não suplementar zinco, selênio e magnésio. Sim. Se você não tiver esses 3 minerais, você não faz essa conversão de T3. E é o T3 que te dá ânimo, que te dá energia, Então, que eu te ando dá muito metabolismo. desanimado, muito cansado. Sim, é por isso que eu falei. Eu Aí te me vi falaram andando. que era testosterona. A maioria só trata testo. Não, pensa numa pirâmide invertida, tá? Eu preciso dos principais, cortisol, T3 e o mínimo são os hormônios. A única coisa que você não precisa é de testo, mas você precisa de cortisol e T3.